todos esses poderes que o Presidente da República tem excessivos, nós queremos que sejam decididos pelo povo. Nós não podemos continuar a ter uma Constituição que dá todos os poderes absolutos a um chefe do Estado. Nossa declaração de compromisso hoje é a descentralização financeira e fiscal, sobretudo dos rendimentos que vêm dos recursos de cada uma das províncias. Com a existência dos governos provinciais, há que dar autonomia financeira e administrativa aos governos provinciais. Hoje em dia, vivemos num ambiente em que até da corrupção tende ou está capturando o Estado. E isso afeta todos os setores sociais, incluindo econômicos. E também não podemos ignorar de que as políticas públicas na educação e saúde estão sendo uma falha. E também temos o turismo no norte de Moçambique. Eu levanto esses aspectos para perceberem a motivação da nossa candidatura, que visa essencialmente de fazer as mudanças em Moçambique, com o único objetivo, fazer as reformas, porque o nosso país está a precisar de reformas. O país está a precisar de uma revisão séria e global da nossa Constituição da República. Nós não podemos continuar a ter uma Constituição que dá todos os poderes absolutos a um chefe do Estado. E também temos que criar as condições para que, de fato, haja uma separação real e efetiva dos poderes. O poder executivo, legislativo e judiciário. E isso passa necessariamente em criar condições para que o sistema judiciário, assim como o poder legislativo, tenham autonomia financeira. E o segundo pilar é a segurança nacional, soberania e dignidade dos moçambicanos. Falei na minha introdutória sobre o turismo em Cabo Delgado. Isso resulta por falta da segurança nacional. Portanto, o país precisa de uma verdadeira política nacional da segurança nacional. E isso passa necessariamente em revisitar a política nacional da defesa. Honestamente falando, nós não temos um exército real. Não temos a Força Aérea. Não temos a Força Marinha. Inclusive, a nossa própria Polícia da República de Moçambique é deficitária. Portanto, se nós queremos garantir uma dignidade aos moçambicanos, temos que criar condições de segurança nacional que passa necessariamente na ordem pública do cidadão. E para isso, temos que criar condições para que haja isso e criar condições para a dignidade do moçambicano, que passa necessariamente por acesso do emprego, etc. E o terceiro pilar é a educação, saúde e o bem-estar social. Eu não vou falar sobre a situação real da educação. Todos nós sabemos o que se passa na educação, o que se passa na saúde, e também todos temos a plena consciência da marginalização da juventude. A política fiscal moçambicana tem que ser revista. Os impostos de Moçambique são altos, devem ser reduzidos. Darei aqui um único exemplo, que é preciso reduzir o IVA. Na nossa ótica, nós defendemos a redução do IVA do 16% para os 14%. E com a situação da governação política que se faz sentir no país hoje, com a existência dos governos provinciais, há que dar autonomia financeira e administrativa aos governos provinciais. E para essa autonomia significa necessariamente revisitar a política fiscal, da mesma forma como os municípios cobram as suas taxas, etc. O que não acontece com os governos provinciais. E nós sabemos que muitas províncias estão com os grandes projetos, têm lá os seus recursos naturais e
não têm tido acesso a esses impostos. E o quarto pilar são oportunidades de emprego, trabalho e o salário digno. E o sétimo pilar é a administração pública e o setor financeiro do Estado. Nós temos uma administração pública totalmente politizada. Desde o diretor nacional até o chefe lá embaixo, são todos nomeados na base da confiança política. Nós queremos introduzir um novo princípio. O país está a precisar de que se indique com clareza quais são os cargos políticos de confiança ao nível do Estado. E também temos um setor empresarial público, a gestão das empresas públicas. E, por último pilar, é a política externa e relações internacionais. Moçambique é um país geoestratégico, entanto, tem-se continuado a autoafirmar, e estamos no SADC, e temos a responsabilidade de assumir o nosso papel como um país geoestratégico, e também nas relações internacionais temos que continuar a manter o princípio de consistência pacífica e a paz mundial. A primeira declaração de compromisso é que dentro do grande pilar da reforma do Estado, conforme vocês viram, existe lá uma proposta concreta de eliminar tudo o que é poder excessivo do Presidente da República. E esses poderes excessivos do Presidente da República, devolvê-los para outros órgãos. Todos esses poderes que o Presidente da República tem excessivos, nós queremos que sejam decididos pelo povo. E vamos fazer um referendo, aquilo que se referendar todos estes poderes do Presidente da República pela população moçambicana. A segunda declaração de compromisso que queremos assumir aqui, nós queremos que pela primeira vez aconteça algo inédito em Moçambique. Então, que tipo de governo que nós vamos querer formar? Primeiro, o governo que nós vamos formar, obrigatoriamente, deve ter elementos de governo que representem a proporção dos partidos no próprio Parlamento. Não só os partidos que estão no Parlamento estarão representados no governo, como também queremos a sensibilidade das organizações da sociedade civil relevantes, também elementos no próprio governo. Então, se tu constituis um governo desta maneira, significa que cada uma das pessoas, aquele que acredita na Frelimo, por saber que há elementos da Frelimo no governo, vai se identificar com esse governo. Aquele que é da Renamo vai se identificar com o governo. A mesma coisa vai acontecer com o MDM, vai acontecer com todas as organizações da sociedade civil. Então, o que tu estás a criar? A tal chamada reconciliação nacional e a paz. A terceira declaração de compromisso que quero fazer é a descentralização financeira e fiscal, sobretudo dos rendimentos que vêm dos recursos de cada uma das províncias. Desde o imposto sobre a produção, vai diretamente para o governo central. Tens o IRPC, diretamente para o governo central. IRPS, diretamente para o governo central. Tens o imposto do rendimento sobre os recursos naturais. Talvez alguns não conheçam esse imposto. Diretamente para o governo central. Tens taxas. A chamada taxa de superfície, diretamente para o governo central. Tens os direitos aduaneiros e o IVA, diretamente para o governo central. Tens a taxa sobre a produção, que é ver este quadro de impostos todos. Vem das províncias, tudo a nível central. O nosso compromisso que a fonte primária de retenção na fonte de todos estes impostos é na província, só depois é que uma parte sai para o governo central. A quarta e última declaração de compromisso que queremos assumir é a despartidarização completa do Estado moçambicano. Você assistiu até aqui, muito obrigado e valeu!